Se você ainda não sabe utilizar a lista suspensa no Excel, saiba que você está deixando para lá uma ferramenta muito importante e poderosa dentro do Excel. A lista suspensa, a ferramenta que você vai utilizar para criar ela, é a ferramenta-chave aqui nesse vídeo. Quero que você saiba o seguinte: só de você fazer a lista suspensa, você está salvando muitos problemas que podem te dar ali na frente. Pode ser que você ainda não tenha dado a devida importância para ela, mas nesse vídeo você vai entender o porquê quase sempre você tem que estar utilizando a lista suspensa. Na verdade, qual que é a ferramenta que a gente faz a lista suspensa? É a validação de dados. Então vem comigo para a tela. Qual que é a lista suspensa, Nathan? Quando você tem aqui uma lista, uma tabela na verdade, e dentro dela eu tenho aqui vendedores, produtos, formas de pagamento. Para vendedores, se eu teclar Ctrl Shift L para ativar um filtro, eu tenho aqui uma quantidade de vendedores. Eu tenho Cecília, Christian, Estevam, Juliano e Yasmin. Tenho 5 vendedores. Agora, se eu simplesmente vir aqui no Juliano, esqueci do I. Tá, Julano. Olha agora o que vai aparecer. Vai aparecer mais um. Só que não é isso que eu quero que aconteça. Então, quando você cria uma lista suspensa com a validação de dados, você vai impedir que isso aconteça. Aqui agora, de forma prática, eu tenho uma lista suspensa com débito, crédito, Pix e boleto. Onde, se eu digitar aqui sem querer o crédito sem acento, olha o que acontece? Ele diz que não corresponde às restrições da validação de dados. Ou seja, está errado. E isso lá na frente, quando você quiser fazer um cálculo, quero saber o total de vendas por forma de pagamento, crédito, débito, Pix e boleto, vai impedir que esse cálculo ele saia errado. Saia assim valores faltando ali ou valores que não eram para estar ali. Então, tem essa noção da validação de dados. Ela vai permitir que o usuário ele preencha apenas os dados que foram estipulados, que foram ali planejados para aquela coluna. Aqui, na coluna valores, eu só quero preencher valores. Aqui na coluna data, eu só quero preencher datas. Eu não quero que apareça isso aqui, ó, 27 e esse 2 de 2024 junto. Eu quero que, na hora que eu preencher o valor errado dessa forma, o Excel aponte para mim que está errado. Então, vamos começar aqui, não fazendo a lista suspensa, mas arrumando a validação. Aqui nessa coluna data, vamos fazer o seguinte primeiramente, ó, Ctrl Alt T, para eu transformar isso aqui numa tabela. Ok, pronto, isso aqui virou uma tabela que eu vou chamar de vendas. Esse aqui é o nome da tabela. Pronto. Aqui na coluna data, eu vou vir agora, seleciono ela. Aqui, ó, tu percebe que tem essa setinha. Quando eu seleciono aqui, bem acima do nome da coluna, aparece essa setinha. Isso quando eu formatei como tabela. Aqui, ó, setinha. Agora, ó, selecionei. Venho aqui na guia dados. Depois eu vou buscar aqui, ó, por essa ferramenta validação de dados. Essa simplesinha aqui, ó, com esse visto e esse sinal de cancelado ali, de bloqueado. Vou clicar em cima dela. Antes, quando eu passar o cursor do mouse por cima, tem aqui, ó, escolha uma lista de regras para limitar o tipo de dados que pode ser inserido em uma célula. Por exemplo, você pode fornecer uma lista de valores com 1, 2 e 3 ou permitir apenas valores maiores que 1000 como entradas válidas. Ou seja, se eu colocar um valor menor, ele não vai deixar. Então eu clico em validação de dados, venho aqui agora em permitir, tu percebe que a gente vai ter uma mensagem de entrada, um alerta de erro. Quando der erro, eu posso colocar uma mensagem aqui se eu quiser. Depois eu vou te mostrar como é que você vai fazer isso. Venho aqui em configuração, permitir. Eu quero permitir apenas aqui, ó, data. E a data de início, na verdade, aqui eu tenho opções, ó. Está entre, não está entre, é igual a, é diferente de. Nesse caso, eu vou colocar aqui, é maior ou igual a 1/1 de 2024. Pode ser qualquer data para cima, menos para trás. Daqui as datas vão ser daqui para frente. No caso, como essa minha tabela é de 2024, então eu vou colocar dessa forma. Caso seja 2025, aí eu coloco 1/1 de 2025, aqui é maior ou igual a essa data. Agora eu vou clicar em OK, pronto. No momento que eu errar aqui a digitação de um espaço, ou até mesmo desse outro número, este valor não corresponde. Então isso já vai barrar você de errar. Agora, vamos fazer a lista suspensa. Só que antes de fazer ela, a gente precisa saber quais são os vendedores. Então o que eu faço? Eu seleciono aqui, ó, essa linha, Ctrl C, essa coluna, e eu dou um Ctrl C nela, e eu vou dar um Ctrl V aqui, ó. Em seguida eu venho aqui em remover duplicadas, na guia dados, cliquei em remover duplicadas, OK, pronto. Ele trouxe para mim os vendedores. Aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou trazer essa mesma personalização aqui, ó. Selecionei todo mundo, página inicial, pincel de formatação, clique e arraste para baixo. Pronto. Aqui eu vou transformar isso numa tabela, e eu vou chamar ela de vendedores. Por quê? Se eu quiser adicionar um novo vendedor, eu vou adicionar aqui para poder aparecer na lista. Para poder depois eu conseguir preencher lá. Porque se eu tentar preencher qualquer outro nome aqui,
Ele não iria deixar. Isso se eu já tivesse colocado aqui a restrição, mas eu não coloquei. E aqui agora eu vou te dar uma outra dica. Pode ser que para você, na hora que eu selecionar todo mundo, venho aqui agora na guia dados, selecionei a coluna onde eu quero colocar aqui a validação de dados, venho na guia dados, depois validação de dados, vou clicar aqui em permitir e você vai perceber que eu tenho várias opções, além da data que a gente acabou de utilizar. Nesse caso a gente vai utilizar a lista. Essa lista sim é onde a gente vai conseguir deixar uma lista suspensa. Percebe que aqui ao lado eu tenho ignorar em branco e eu tenho menos suspenso, que eu posso deixar marcado ou não. Nesse caso eu deixo marcado. Qual que é a fonte? A fonte eu posso muito bem selecionar esses dados aqui. Ou simplesmente, ó, venho aqui bem acima do nome vendedor, clico nele para poder selecionar certinho, ó, vendedor. E vou clicar em, na verdade, ele vai selecionar aqui em cima também. Então só aqui, ó, só para selecionar os vendedores. E vou clicar em OK, pronto. Agora, quando eu digitar qualquer outra coisa, ele não vai deixar. Eu vou tentar aqui colocar um outro nome, ó, tipo o meu, Nathan. Vamos ver se ele vai trazer aqui pra gente. Ó, ele trouxe. Pode ser que um caso esse nome não apareça para você. Vem aqui, ó, Ctrl menos, tirei ele, agora ele vai sumir. Pronto. Vou colocar aqui o nome novamente, Nathan. Vamos ver se ele vai continuar aparecendo. Apareceu. Pode ser que em algum caso isso não aconteça para você. O que você vai fazer? Primeiro, eu vou digitar aqui igual e eu vou selecionar aqui, ó, que esse intervalo, como é uma tabela, esse intervalo na tabela ele se refere à tabela vendedores na coluna vendedor. Esse nome ele referencia esse intervalo. Ou seja, no momento que eu colocar aqui, ó, mais um nome, coloquei errado, Nathan, na hora que eu digitar aqui igual e selecionar aqui vendedores, automaticamente o intervalo cresceu. Então, quantos nomes eu colocar ali, esse nome ainda vai ser referência àquele intervalo. Então, aqui, nisso que eu coloquei igual e marquei aqui esse meu intervalo, eu vou copiar esse meu texto. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou chamar aqui a função indireto. A função indireto, ela pega um texto e ela traz, a partir desse texto, qualquer referência que está lá dentro. Ao que esse texto referencia. Se esse texto ele só equivale a uma única célula, a indireto retorna só aquela célula. Se for a várias, ela retorna aquele intervalo que é referenciado por aquele nome. Que nesse caso, qual que é o nome? Vou colocar aqui entre aspas, esse nome aqui. Fecho parênteses, e tecla enter e pronto. Percebeu que ele trouxe para mim aqui desse jeito? Para você pode ser que não apareça assim também. Porque pode ser que você não tenha a mesma versão do Excel que eu, que o meu é 365. Então, para você pode dar um erro ou pode aparecer só o primeiro nome. Mas, o importante é que essa função, ela não é uma função matricial. Como o Office 365 ele tem a arquitetura das funções matriciais, todas as vezes que você trazer mais de um resultado em uma função, ele vai mostrar para ti. Nas outras não. Se for só dois resultados, ele vai trazer só um. Ou pode dar um erro de ele não querer aceitar aquele resultado. Mas, qual que era o objetivo? Era só para você entender a função e para você copiar ela, dar um Ctrl C, ó. Agora, eu venho aqui na coluna vendedores, dados, selecionei a coluna vendedores, dados, validação de dados, e aqui em lista, eu vou colocar o seguinte, ó. Essa função que eu acabei de inserir ali. E vou clicar em OK, pronto. E tu vai perceber que ele manteve, ó. Vou apagar aqui o nome Nathan, e vai ter sumido daqui o nome Nathan. E pronto. É assim que você vai estar utilizando a lista suspensa no Excel. É assim que você vai estar utilizando a validação de dados. Uma dica que eu te dou. Explorar mais essa ferramenta. Porque tem muitos recursos que você vai achar interessante aqui, ó. Número inteiro, decimal, data, hora, comprimento do texto. Ah, um CPF. Um CPF tem quantos dígitos, Nathan? Tem 11. O CNPJ tem 14. Personalizado. Você pode muito bem fazer o seguinte. Entender aqui é bloquear valores duplicados, nomes duplicados, CNPJs duplicados, CPFs duplicados. Vai pensando, vai entendendo como é que funciona essa ferramenta validação de dados. E se você chegou até aqui nesse vídeo, tu já sabe, deixa teu like aí embaixo. Porque se você chegou até aqui é porque você gostou desse conteúdo e entendeu o que eu quero trazer aqui para você. Deixa o teu like aí embaixo, deixa o comentário porque é muito importante para eu saber se você tá realmente pegando esse conteúdo, tá absorvendo ele. E é claro, não só um comentário aleatório, mas eu quero que você teste o que eu te falei, que eu te trouxe aqui, e deixe o comentário após você ter feito isso. Pô, Nathan, aprendi aqui. Pô, Nathan, fica uma dúvida aqui. Você pode me chamar aqui, ó, no Instagram, ou Nathan Valente, que eu vou estar lá te respondendo, a gente pode conversar, trocar uma ideia, para eu entender mais como eu posso estar te ajudando a melhorar dentro do Excel. E se você ainda não está inscrito no canal, se inscreve no canal aí embaixo, ativa as notificações, que cada vez mais eu vou trazer conteúdos focados em fazer você se tornar um expert do Excel.